trazendo-lhe encorajamento e consolação. Paulo também escreve em Efésios 4 que os profetas são um dos principais meios que Cristo pôs na igreja para trazer unidade. Portanto, seus conselhos ajudam a proteger a igreja das falsas doutrinas. Segundo Atos 15, os profetas reafirmaram os crentes na verdadeira doutrina da igreja nos tempos de controvérsia religiosa. Mas, sobretudo, Paulo ensina que o propósito primordial do profeta é levar homens e mulheres a Cristo, estabelecendo-os numa relação com Ele. Para ajudar a alcançar essa meta, Jesus predisse através dos profetas do Novo Testamento que essa atividade continuaria na igreja. O testemunho de Jesus não cessaria com o livro de Apocalipse. De fato, os livros de Joel e Apocalipse indicam que o dom de profecia assistiria à igreja especialmente no tempo do fim. É lógico esperar que essa manifestação final do testemunho de Jesus preencherá o mesmo papel e funções como os profetas dos tempos bíblicos. Deus novamente revelará seu propósito por meio das visões e sonhos. Ele também inspirará o mensageiro para que a mensagem guie, repreenda e desafie a igreja. Claro, a pergunta que devemos fazer é: como Ellen White usou esse dom profético em seu ministério para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em 1860, ela escreveu que quando o Senhor lhe dava uma visão, era levada em presença de Jesus e permanecia inconsciente de seus arredores. Como o profeta Ezequiel, sua atenção durante a visão era a miúdo dirigida às cenas que aconteciam na terra, embora não pudesse ver além daquilo que o anjo lhe mostrava. Às vezes, lhe eram mostrados acontecimentos do futuro, em outras ocasiões, acontecimentos do passado. Muitas vezes, ela não podia lembrar o que havia visto até que começava a escrever. Outras vezes, não podia lembrar nada até estar em contato com as pessoas a quem a visão se aplicava. Então lembrava clara e eficazmente a instrução recebida, ainda que esta lhe tivesse sido mostrada anos antes. Eu dependo do Espírito de Deus tanto para relatar ou escrever uma visão, como para recebê-la. Foram-me mostrados rostos que nunca havia visto, e anos mais tarde os reconhecia ao vê-los. Tenho escrito cartas à meia-noite que têm atravessado o continente e, ao chegar à crise, evitaram grandes desastres para a causa de Deus. Creio que não houve uma pior crise na Igreja Adventista durante os primeiros 60 anos de sua história que a ameaça do panteísmo. Os panteístas não creem que Deus é um grande ser pessoal, senão uma essência misteriosa, uma influência impessoal que impregna toda a natureza. Embora ele exista em todas as coisas, nas árvores, nas flores, no ar, nos animais, ele é tão impessoal como a gravitação ou os raios do sol. Esta ideia tinha sido adotada e ensinada como uma nova e avançada verdade por alguns dos líderes da igreja de Battle Creek. Na realidade, ameaçava os mesmos fundamentos da opinião bíblica de Deus. O Dr. John Harvey Kellogg, o brilhante doutor e superintendente da instituição médica da igreja em Battle Creek, foi um entre os muitos líderes da igreja que foram atraídos por essa filosofia no começo de 1880. Mas não foi até 1897 que ele introduziu a doutrina em forma pública. Nas reuniões da Conferência Geral em 1899, realizadas aqui na Igreja de Lancaster do Sul, em Massachusetts, as ideias panteístas foram novamente promovidas por vários líderes da igreja. Ellen White ainda se encontrava na Austrália, mas foi ordenada a informar a conferência de vários testemunhos. Um levava o título A Verdadeira Relação entre Deus e a Natureza. A natureza não é Deus, e nunca foi Deus. A voz da natureza testemunha de Deus, declarando sua glória, mas a natureza em si não é Deus. Sendo criada por Deus,
Ela só rende o testemunho de seu poder. Bem, irmãos, o que acham disso? O momento oportuno dessa mensagem foi relevante. Havia sido escrita aqui na Austrália quase 4 semanas antes do começo da conferência, mas chegou justamente quando necessitada. No entanto, esse não foi o fim do caso. A doutrina panteísta foi logo exaltada no colégio Battle Creek e no sanatório, que estava sob o controle do Dr. Kellogg. Em fevereiro de 1902, o enorme sanatório de Battle Creek foi destruído pelo fogo. Se necessitava um novo edifício, e para ajudar a assumir as despesas foi sugerido que o Dr. Kellogg escrevesse um livro sobre o cuidado da saúde. Todos os rendimentos das vendas seriam usados para ajudar a reconstruir o sanatório. Kellogg foi advertido para não incluir nenhuma ideia panteísta nele. Mas quando esse livro, O Templo Vivo, finalmente foi imprimido, foi claro para alguns, pelo menos, que ele não tinha prestado atenção ao conselho. Em 1903, os líderes da igreja decidiram que o concílio anual teria que ser realizado em Washington, D.C. Arturo Daniels, o presidente da igreja, esperava que ninguém fizesse referência ao Templo Vivo ou às ideias panteístas de Kellogg. Mas quando Kellogg e seus adeptos de Battle Creek chegaram, foi evidente que uma confrontação era inevitável. Senhores, o que necessitamos é uma nova interpretação de Deus. E o panteísmo nos dará isto, uma nova experiência religiosa. Não, irmão Kellogg. De maneira alguma. Acho que o panteísmo debilitará nossa fé. Amém. Amém. E levará a igreja a perder confiança. Você teria a igreja estagnada? Em Deus. Devemos aferrar-nos às nossas tradições. Não. Estivemos aferrando-nos a isso por muito tempo. Sua intenção é levar-nos a pensar que Deus não se interessa por nós. Isso não é verdade? Irmãos, por favor. Nós teremos que suspender essa reunião. O pastor Daniels não se atreveu a pedir um voto pelo nervosismo. A igreja estava enfrentando uma crise. Mas o que fazer? Tenho algumas coisas a dizer sobre o novo livro O Templo Vivo. Tenham cuidado com o modo que vocês apoiam as opiniões desse livro com respeito à personalidade de Deus. Como o Senhor me apresenta o caso, essas opiniões não têm a sua aprovação. Imagino que o autor desse livro está no caminho falso e tem perdido de vista as verdades eminentes para esse tempo.